Olá, eu sou o professor Samir Schneid e essa videoaula tem por objetivo apresentar para vocês, alunos da cadeira de Semiologia Médica da FAMED, da Faculdade de Medicina da Federal de Pelotas, o sistema vascular periférico, o exame do sistema vascular periférico. Isso é uma especialidade clínica, a angiologia, e também uma especialidade cirúrgica dos cirurgiões vasculares, periféricos, né? E é claro que essa aula vai manter o foco na técnica de examinar. A título de ilustração, estaremos comentando algumas situações clínicas que vocês não precisam, não devem se preocupar. Basta acompanhar a aula e aprender bem a maneira de examinar, que vocês, com o tempo, irão aprendendo sobre as diversas patologias que estão relacionadas com o sistema vascular periférico. Ela é embasada no livro da doutora Barbara Bates, intitulado em inglês Guide to Physical Examination and a History Taken, a 12ª edição. Então é interessante que vocês leiam, assistam a aula, deverá durar uns 50 minutos, e leiam atentamente, leiam cuidadosamente, estudem, aproveitem esse material, o 12º capítulo do livro da Barbara Bates. Com certeza vocês estarão com uma base muito boa para seguir adiante na formação de vocês. O sistema vascular periférico, então, tem o seu lado venoso, iremos trabalhar, e o seu lado arterial. O lado arterial, basicamente, está relacionado com as doenças... Deixa eu pegar o laserzinho, né? O pointer. Está relacionado com esses depósitos de gordura na íntima das artérias, aqui num corte longitudinal, por baixo do endotélio, que mais parece um mingau, daí o nome ateros, né? Ateroma ou ateroesclerose, um endurecimento das artérias em função do depósito de gordura na íntima. Boa parte das doenças arteriais estão relacionadas com esse fenômeno. Os sintomas comuns ou preocupantes: dor nos braços ou nas pernas. O paciente, então, vem queixando de dor na perna, ou começa a se queixar de dor na perna, ou uma dor súbita na mão, enfim. Claudicação intermitente, Claudius, o romano que mancava, daí claudicar, mancar. Intermitente, curioso, né? Então, assim, ó, uma questão é mancar, claudicar. Outra é claudicar de forma intermitente. A pessoa vem caminhando, um idoso, no centro, e começa a sentir dor na panturrilha da perna direita. Ele para, porque ele começa a claudicar, naturalmente. E ele para, constrangido, no meio da calçada, vira-se por uma vitrine e fica ali disfarçando durante algum tempo, alguns minutos, o desconforto, a dor alivia e ele segue caminhando para dali a uma quadra ou duas voltar a apresentar intermitente, né? Claudicação intermitente. O sintoma de doença arterial periférica grave. Diminuição da temperatura, também doença arterial periférica grave. Amortecimento, palidez nas pernas, perda de pelos, edema nas panturrilhas, nas pernas ou nos pés. Repetindo, edema na panturrilha, na perna ou no pé. São
questões absolutamente diferentes. O plural e o singular, neste caso, faz toda a diferença. Com o tempo a gente vai compreendendo. Mudança de cor nas extremidades dos dedos, ou no pé a gente chama de artélio. Dedo seria dedo da mão. Artélio é dedo do pé. Tá? Do ponto de vista técnico. Né? Com o tempo frio ou água fria. Edema, enxume, né? Inchado. Né? Edema com eritema, vermelhão. A aula de lesões elementares é quarta-feira. Né? Então, eritema é o vermelhão na pele. Ou na pele, se fosse na mucosa, por exemplo, do estômago, seria enantema. Né? Então, edema com eritema ou dor local são sintomas comuns ou preocupantes. Uma erisipela, uma tromboflebite, enfim, aos pouquinhos. Sempre que aparecem essas imagens da primavera no pátio do professor, indica que tem uma questão da prova. No próximo slide. Sinais de alerta para doença arterial periférica. É importante fazer o diagnóstico de doença arterial periférica pela própria doença arterial periférica e também porque, de certa forma, é uma maneira de aumentarmos a probabilidade pré-teste de doença arterial coronariana. Número 1. Fadiga, dolorimento, parestesias, formigamentos, ou dor nas pernas que limita o caminhar ou o exercício. Se presente, identificar a localização. Sempre. Direita, esquerda, perna, pé. Pergunte sobre distúrbio de ereção, né, sobre impotência sexual dos pacientes masculinos. Qualquer lesão de difícil cicatrização ou que não cicatriza nas pernas ou nos pés. Qualquer dor presente em repouso nas pernas ou nos pés e que muda com o ortostatismo ou com a posição supina. Isso nós vamos ver mais adiante, vamos compreender direitinho a doença arterial periférica. Dor abdominal após as refeições e associada com, abre aspas, medo de comer, fecha aspas, e perda de peso, angina mesentérica. Qualquer familiar em primeiro grau, então, pai, filho, irmão, com aneurisma, dilatação da aorta abdominal. Né? Todos esses são sinais de alerta para doença arterial periférica. Sinais importantes. O clínico precisa estar atento. Sinais, sintomas. Né? Tópicos importantes para a promoção da saúde e aconselhamento. Então, onde nós podemos entrar preventivamente? Rastreamento para a doença arterial periférica. Rastreamento para a doença renovascular. Paciente jovem, uma paciente jovem ou um homem idoso. São os dois cenários. Um, por doença aterosclerótica comprometendo a artéria renal, direita ou esquerda. Outra, por uma fibrodisplasia da camada média da artéria renal, direita ou esquerda. Nas duas situações, nós temos aumento dos níveis tensionais e, talvez, um sopro. Se houver tal sopro no abdômen, no flanco direito ou no flanco esquerdo, um sopro, normalmente um sopro marcado, né? Um sopro intenso, fácil de ouvir. É importante que se faça a investigação para a possibilidade de hipertensão secundária, ou seja, uma hipertensão possivelmente tratável, ou pelo menos passível de ser melhorada com um procedimento, atualmente um procedimento endovascular, né, através de catéter. Né? Bem, e o rastreamento para aneurisma de aorta abdominal. Comentaremos mais adiante. Importante para examinar nos braços.
tamanho, simetria, cor da pele, o pulso radial, o pulso braquial, os linfonodos epitrocleares. Importante para examinar nos membros inferiores. O tamanho, a simetria, a cor da pele. Claro, tem um membro inferior bem menor do que o outro, né? Então, alguma coisa está errada. E essa alguma coisa pode ser causada por alguma doença do sistema vascular periférico. Palpar o pulso femoral e examinar os linfonodos inguinais. Palpar, se possível, o pulso poplíteo, palpar o pulso pedioso, fácil, e o tibial posterior, também, fácil. E examinar para edema periférico. O exame arterial periférico. Medir a pressão arterial em ambos braços. Auscultar e palpar as carótidas. Pesquisar sopros aórticos, de renais e de femorais. Palpar a aorta, buscando avaliar o seu diâmetro máximo. Palpar o braquial, o radial, o ulnar, o femoral, a poplítea, os pediosos e os tibiais posteriores. Inspecionar tornozelos e pés para cor, temperatura e integridade da pele. Note qualquer ulceração, cheque para perda de pelos, alterações tróficas da pele e para unhas hipertróficas. Todos sinais de doença arterial periférica crônica. Bem, o pulso radial é um dos mais utilizados na clínica. É um dos mais acessíveis, mais simples. Está ali, a pessoa basta levantar um pouquinho a manga da camisa, né? E a gente já consegue, então, palpar o pulso radial. O pulso radial, ele é mais bem, deixa eu ver se é palpado, se nós colocarmos o punho em leve flexão. Não quer dizer que a gente não consiga palpar também em extensão, mas a gente percebe ele melhor e as características do pulso melhor. É curioso, porque tem pulsos que a gente percebe melhor flexionando a articulação, tem pulsos que a gente percebe melhor estendendo. Por exemplo, na situação de parada cardíaca, a palpação do pulso carotídeo, que é uma técnica específica, a técnica específica para a suspeita de parada cardíaca, né? Ela é mais bem executada com a coluna cervical em leve extensão. Mais acurado é o diagnóstico da presença do pulso carotídeo ou a sua ausência nas situações de emergência. Tá? Mas é assim. Né? O pulso ele pode ser hipercinético, normal, amplo, diminuído, mais fraco, impalpável, ausente. Tá? E aí a gente quantifica em cruzes. 3 cruzes hipercinético, 2 cruzes normal, 1 cruz diminuído, 0 impalpável. Tá? Então, o pulso normal é um pulso que tem 2 cruzes de amplitude. O teste de Allen, então, serve para a gente avaliar a perviedade da artéria radial e da artéria ulnar. É especialmente útil, por exemplo, num serviço de UTI, de intensivismo, antes de colocar um catéter na artéria radial para controlar, monitorar a pressão arterial média, avaliar se justamente a ulnar desse paciente é pérvia. Né? Compreende, né? Bem, então, e é bem simples. A gente pede para o paciente fechar a mão, mantém então a mão bem fechada, o punho bem fechado ali, comprime a radial e a ulnar e depois abre a mão e solta. Solta um lado e vê se a mão vai voltar a ter a cor normal, né? Aquela cor avermelhada normal.
indicando então a perviedade daquela artéria. E soltou, ficou ali, ó, no lado, na imagem à direita, vocês têm uma artéria ulnar comprometida. Quer dizer que se nós cateterizássemos esta radial, poderia levar a uma consequência relativamente grave da mão, né? Por isquemia. Isquemia é a falta de perfusão sanguínea. Então, vocês são chamados para fazer a internação numa unidade cirúrgica de uma senhora de 81 anos, Dona Maria. Vocês vão até lá. Né? Dona Maria, boa noite. O que houve? Olha, doutor, eu comecei com uma dor e um formigamento anteontem na mão, nessa mão aqui, a mão esquerda, e vim aqui na emergência e o doutor disse que eu tinha que internar. Isso é o que houve. Então, vocês vão examinar e percebem que a Dona Maria tem o pulso radial e o pulso ulnar bem diminuídos. Né? E a mão está pálida, a mão esquerda. Então, as situações arteriais, em geral, elas estarão relacionadas ou com um coágulo que viaja, chamado êmbolo, ou um coágulo que se forma, chamado trombo. O trombo, na maioria das vezes, está relacionado com a doença, que já foi comentada, aterosclerótica. O êmbolo, que é outra possibilidade muito importante nas doenças arteriais, ele pode ter saído do ventrículo ou do átrio esquerdo e viajado pela circulação sistêmica arterial. Importante também essa distinção entre a circulação venosa e a circulação arterial. Vejam, se vocês colocarem o estetoscópio no precórdio dessa senhora, ou até mesmo na palpação do pulso, vocês já vão perceber uma nítida irregularidade do ritmo cardíaco. O ritmo cardíaco está irregularmente irregular. O que terá acontecido, o que está acontecendo com a Dona Maria? Uma doença relativamente comum, uma fibrilação atrial. Os átrios fibrilaram, os átrios pararam de se contrair. Dentro dos átrios, direito e esquerdo, os dois estão parados, formam-se, depois de alguns dias, 2 ou 3 dias, já começa a se formar um coágulo lá dentro, né, que a gente chama de trombo. Né? Se esse trombo estiver dentro do átrio esquerdo, eventualmente ele pode passar para o ventrículo esquerdo e então ele pode ser bombeado, ejetado para o corpo inteiro. Essa senhora teve muita sorte. O êmbolo veio para a mão esquerda. Então é importante, aí o médico vai estabelecer um tratamento com um anticoagulante para diminuir a probabilidade de um outro evento desse tipo atingir, por exemplo, o cérebro da Dona Maria. Daí a importância do diagnóstico. Aqui nós temos uma imagem, alguns de vocês já estão reconhecendo, né? Mas também não tem necessidade de fazer esse diagnóstico. Esta é a água gelada do rio Sena. Bom, aqui, estou brincando, não sei se foi exatamente aqui, mas por aqui o doutor Reynaud tinha o seu consultório há muitos anos. Uma época que não havia máquina de lavar roupa. Então, as senhoras, as moças, as jovens, as idosas parisienses vinham até o rio para lavar a roupa. E, ao colocar a mão nas águas geladas do Sena, esta é uma imagem de uma ex e muito querida aluna, muito inteligente, muito estudiosa,
muito hábil, né, competente médica, que postou uma imagem, então, nas redes sociais, da mão com o fenômeno de Raynaud. Fenômeno de Raynaud. Coloca a mão na água fria e os dedos ficam, primeiro, pálidos, depois azuis, cianóticos e, por fim, avermelhados, como se fossem as cores da bandeira da França, né? Branco, azul e vermelho. Né? Da França e de um monte de país, né? Mas já que a gente está em Paris, né? O fenômeno de Raynaud, que está relacionado, aparece também na doença de Raynaud, são coisas diferentes, o fenômeno e a doença. Né? Provavelmente a colega tem apenas o fenômeno, não tem a doença de Raynaud. Depois vocês vão aprofundar esse assunto. Trata-se do quê? Um espasmo das artérias, das artérias de menor calibre, que então fica isquêmico, pálido, depois aumenta a quantidade de hemoglobina reduzida cianótico, e depois, numa reação vasodilatadora reflexa dos tecidos, avermelhado, hiperemiado, eritematoso. Tá? Palpando o pulso braquial, esta é uma técnica, pode-se usar também uma outra técnica abordando pelo lado. Importante, né? Pulso radial, pulso braquial, e aproveita para examinar a presença de gânglios epitrocleares. Importante. Tem alguns gânglios no organismo que estão sempre indicando alguma patologia. Tem outros que é o contrário. Né? Por exemplo, em rapazes, gânglios na meninos, né, na região inguinal, que vivem correndo, se cortando, se machucando, as meninas também, né? Então, gânglios inguinais podem ser absolutamente normais, mas os gânglios epitrocleares nunca são normais, estão sempre relacionados com alguma doença, tá? Ou linfoma, ou hanseníase, ou HIV, enfim. Claro, tem que examinar regionalmente, ver se a mão não está com alguma infecção. Né? Bem, gânglios epitrocleares. E, para os membros inferiores, as cadeias ganglionares verticais, o grupo vertical e o grupo horizontal. Vocês estão acompanhando aqui o ligamento inguinal, vocês estão visualizando a artéria femoral, ilíaca, femoral, e a veia. Muito bonito. Como é que eu acho isso do ponto de vista topográfico? Espinha ilíaca anterosuperior, linha média aqui da sínfise púbica, né? Na metade do caminho entre um e o outro deve estar o pulso femoral. Medialmente ao pulso femoral está a veia femoral. Né? Que mais tarde nós iremos comprimir essa fena magna aqui, ó, tá? Para testar os comunicantes, para testar as suas próprias válvulas. Tá? Aqui o profissional está palpando o pulso femoral. Quando o paciente é obeso, ele pode usar as duas mãos, os dedos, um por cima do outro. Bom, vocês têm uma paciente de 29 anos que sofreu um ferimento por arma de fogo, foi operada, transfixou uma série de vísceras abdominais, desenvolveu abscessos intraabdominais e foi esplenectomizada, enfim, problema clínico grave, o pós-operatório dessa moça. Ela usava pílula anticoncepcional oral e fumava, né, antes do evento. E ela vai ter que ficar pelo menos umas 3, 4 semanas, um mês em repouso, em nutrição parenteral total, e a gente então abre, lava o abdômen, fecha, abre, lava. Isso é o procedimento, pelo menos era o procedimento de rotina naquela época. Eis que, sendo uma paciente muito tranquila,
naquele dia, como é que tu tá? Tudo bem? Como é que passou a noite? Doutor, essa noite eu tive uma ansiedade, de repente me acordei. Coisas que acordam os pacientes, em geral, a menos que seja um cachorro latindo, né? As coisas que acordam os pacientes, em geral, são coisas graves, a gente tem que valorizar, né? Uma ansiedade numa paciente previamente que tu conhece, né? Uma paciente tranquila que vem de repente, ela, todo esse contexto, todo esse cenário, uma das coisas que o clínico sempre aventa a possibilidade é de uma embolia. Agora estamos trabalhando com o lado venoso do sistema vascular periférico. Uma embolia, um tromboembolismo pulmonar, TEP, tromboembolismo pulmonar. Tá? E esses êmbolos, na maioria das vezes, eles vêm dos membros inferiores, não necessariamente, mas na maioria das vezes de membros inferiores. E na maioria das vezes, para ter repercussão clínica, como está tendo na nossa paciente, eles provêm de tromboses profundas de membros inferiores que acometam o sistema iliofemoral, ou seja, tromboses mais acometendo a coxa do paciente, né? As tromboses nas pernas, elas também podem gerar êmbolos, mas esses êmbolos para o pulmão, boa parte das vezes, não tem repercussão clínica maior. Né? Então, nós temos que ver os membros inferiores dessa paciente. Nós temos que comparar um membro inferior com o outro. Nós temos que examinar, nós temos que ver se tem edema, se tem calor, se tem dor. Né? E é isso que a gente vai fazer levantando o lençol. Opa, agora fechou o diagnóstico. Né? A probabilidade pré-teste de embolia pulmonar é muito alta. Né? A razão de verossimilhança aqui, desse sinal nesse cenário, é muito alta. Essa paciente vai ter que ser anticoagulada, apesar do tratamento que ela está fazendo. Apesar do tratamento que ela está fazendo cirúrgico, né? Enfim, a anticoagulação nesse caso atrapalha, mas é protetora para ela, é importante. Né? E a probabilidade não é pequena. Bom, o sinal de Romans seria pegar o pé da paciente e fazer uma dorsiflexão ativa e observar se ela manifesta dor na panturrilha ou na fossa poplítea. Né? Esse teste, o próprio Romans desacredita do teste de Romans. Né? Ele dá muito falso positivo, enfim. Então, uma estratégia que a gente usa é pedir para a própria paciente, em vez de fazermos uma dorsiflexão passiva, a gente fazendo, pedir para a paciente ativamente, até porque ela também gradua, porque uma coisa que o clínico tem que ter cuidado aqui é com a manipulação desse membro. Né? Vai de forma intempestiva, tu pode liberar a cauda do trombo e induzir uma embolia. Tá? Então pede para ela mesma fazer uma dorsiflexão e observa atentamente se isso aí provoca dor, se ela conta que está sentindo dor. Mas tem outros sinais que a gente observa. Né? O edema, obviamente, o aumento de temperatura, obviamente, compara um com o outro, neste caso é uma caricatura, mas é bom um clínico andar com a fita métrica e ver se o diâmetro tem mais do que 3 centímetros de diferença do membro inferior esquerdo para o direito, isso aumenta a razão de verossimilhança. Né? Também o sinal de Prats. O sinal de Prats é a presença de veias varicosas nessa perna. Né? Veias superficiais varicosas, porque as varizes, quando a pessoa está deitada, normalmente elas não aparecem. Pelo menos não veias dilatadas, né? Veias tortuosas, dilatadas. Então, são as formas que a gente tem de avaliar clinicamente a probabilidade, necessariamente vai ter que ser realizado algum exame confirmatório. Palpação do pulso poplíteo é um dos pulsos mais chatinhos que a gente tem para palpar. Às vezes a gente não consegue palpar assim, mesmo pressionando com força. Então, a gente deita o paciente em posição de prona,
né, posição prona, e com os polegares a gente tenta palpar a artéria poplítea. Importante. Dicas para palpar pulsos difíceis. Posicione-se confortavelmente. Posicione a mão adequadamente e aguarde. Varie a pressão dos seus dedos para perceber um pulso fraco. Não confunda o pulso do paciente com o seu próprio pulso. Então, essas dicas são importantes para o futuro clínico. O tibial posterior normalmente é fácil. Se não tem muito edema no pé, a gente identifica o tendão do extensor longo do hálux, né? E aí, lateralmente ao tendão do extensor longo, está o pulso pedioso. Né? O tibial posterior não é difícil na maioria dos pacientes. A gente então palpa pressionando de posterior para anterior e de inferior para superior em relação ao maléolo medial. Ali vai estar o pulso tibial posterior. Um paciente, doutor, aquele paciente que havia chegado de noite com um DPOC descompensado, que ficou ali sentado e foi medicado, está se queixando de uma dor repentina no pé esquerdo. Seu João, o que houve com o senhor? Eu disse, não sei, estou aqui sentado, melhor, agora até tossindo, nebulizou, fez medicamento IV, antibiótico talvez, enfim, está melhor, mas começou essa dor no pé esquerdo. Né? Então, vejam, ele é homem, idoso, 60, 70 anos, tabagista, ele tem fatores de risco para DPOC, para câncer de pulmão e também para doença arterial periférica. Né? O que acontece? Ele ficou sentado, talvez um pouco desidratado, sendo medicado, algumas medicações que fazem broncodilatação, mas também fazem vasoconstrição arterial periférica, os beta-agonistas. E então, eis que nós temos uma trombose arterial aguda. Importante. O clínico tem que estar atento para essas possibilidades. Tá? A trombose arterial aguda naquele pé. Precisa de uma avaliação. Alguém pode dizer, mas ele não tem queixa nem de claudicação intermitente. Mas ele não tem queixa de claudicação intermitente. Não é que ele não tenha doença arterial no pé, é que ele não consegue caminhar também em função da própria doença broncopulmonar obstrutiva crônica avançada, entende? Então, a clínica tem esse jogo, né, que a gente tem que estar sempre atento. Questão de prova. Agora sim, se nós estivéssemos atendendo esse paciente no ambulatório, consultório, e não naquele quadro agudo, mas a gente estivesse suspeitando, a gente quer confirmar que ele tem uma doença arterial periférica. Deita aqui, levanta as pernas, 90 graus, e fica observando durante até 2 minutos o máximo de palidez que fica no pé esquerdo aqui, né? Pé esquerdo. Tá? Então, neste momento, senta e pendura as pernas para fora aqui da maca e vamos observar. Em 10 segundos, esse pé ficou corado normal, o outro continuou pálido. Em 15 segundos, as veias desse pé direito, estão cheias normal. Né? Neste não. Neste as veias não encheram ainda. Depois, este pé fica vermelho. É uma hiperemia reativa. Né? Semelhante àquele fenômeno que a gente viu antes do Raynaud. Né? Uma hiperemia reativa. Tá? Então, aqui nós estamos diagnosticando a doença arterial periférica. Claro, nós vamos ver outras características, a gente vai estudar isso mais adiante. Mas é o teste de Berger, né? Leo Berger. Né? O mesmo homem da tromboangiite obliterante,
É uma doença que também afeta as artérias e as veias dos membros de homens, normalmente jovens, tabagistas, e que começam com uma inflamação desses vasos e acabam perdendo o pé, o braço, vai sendo amputado. Né? É muito assim característica a clínica da doença de Leo Berger. Né? E aqui é o teste de Berger. Tá? Então o Berger estava em todas aí. Né? Ó, agora eu vou tentar rapidamente demonstrar para vocês. Vou virar um pouquinho para cá, deixa eu ver, vai ficar melhor. Como é que a gente faz? Então aqui. Está o paciente, cabeça para cá, tá? Os pés para cá, na máquina. Tá? Tá. Cabeça para cá e os pés para cá. Deita, levanta 90 graus e fica olhando os pés. Tá? Fica olhando. O pé esquerdo ficou branquinho, está no máximo de palidez, né? Até 2 minutos. Seu João, o senhor senta agora, isto, e coloca as pernas para fora aqui, pendura aqui, e vamos observar o pé esquerdo. Tá? Vamos observar. Olha lá, 10 segundos, continua pálido, não encheu as veias, 15 segundos, hiperemia reativa. Então aqui nós estamos fazendo o teste Berger para doença arterial periférica. Doença arterial periférica. Vou puxar aqui a minha. Quanto tempo nós já temos de aula? 36 minutos, tá bom? Bom, vocês sabem que o corpo é composto por água e sólidos. Né? A parte aquosa do nosso corpo, que representa 65% do corpo humano, né? Ela é composta 2/3 pelo líquido intracelular e 1/3 pelo líquido extracelular, certo? Do líquido extracelular, 1/3 é plasma. Tá? Quando o que está dentro do plasma começa a extravasar para o interstício, por N motivos, nós vamos ter, depois que o organismo já reteve em torno de 2 a 4 litros de líquido, né, nós vamos ter edema. Edema nas duas pernas, se for uma insuficiência cardíaca, se for uma insuficiência renal, se for uma insuficiência hepática, se for uma desnutrição por hipoproteinemia. Né? Uma desnutrição grave. Ou em uma perna, se for uma trombose venosa profunda, como a gente viu há pouco. Tá? Um fenômeno localizado. Tá? Então, o edema. Vejam, o edema a gente observa e percebe. Os sulcos das estruturas tendinosas e ósseas estão, comparem, né, diminuídos. E as próprias veias também. Então a gente está vendo que deve ter edema neste membro inferior. Nós padronizamos a descrição do edema. Aqui em Pelotas, a gente faz assim. Tem que descrever a localização. O edema é na perna esquerda até a altura do joelho. Né? E tem que descrever a profundidade da fóvea. O que é a fóvea? É o dedo. Coloca o dedo ali, né? Aperta o dedinho. 5 segundos já é o suficiente. E observa se fica uma cavidadezinha. É a fóvea. Né? De 1 a 4 cruzes. Tá? Então, mais profundo, 3 cruzes. Tá? Cacifo ou fóvea. Tá? A gente procura usar ou aqui o dorso do pé ou as estruturas ósseas por trás, na base, né, para fazer a pressão. Tá? Edema com cacifo, praticamente o edema da insuficiência cardíaca, da insuficiência renal, da insuficiência hepática. Este edema com dermatite ocre, com úlcera pré-maleolar, fóvea, né, mas uma fóvea mais difícil da gente fazer, tem que ficar um pouquinho mais de tempo apertando, é o edema da insuficiência venosa crônica localizada nesse membro, que pode ser
consequência, provavelmente de tromboses venosas. E o edema linfático, um edema que não forma fóvea. A gente aperta, ele é elástico, duro e elástico. Solta e ele volta à posição normal. Então aqui o paciente fez uma biópsia de gânglios inguinais e ficou lógico, ou até mesmo no membro superior, né, uma mastectomia com uma linfoadenectomia, uma retirada dos gânglios, né? Então ele fica com este edema no membro inferior do lado comprometido. E as varizes? Varizes, o médico clínico examina em pé. Tá? Coloca o paciente em pé. E agora, será que esta varize vem aqui? Para a gente ver se existe continuidade, uma estratégia é comprimir aqui em cima e percutir aqui embaixo e observar a transmissão da onda líquida, né, na mão que está em cima. Nós temos também como avaliar o sistema da safena magna, né, lá em cima, para ver quem é que está de fato comprometido. É um testezinho, é o teste de Trendelenburg. Tá? Trendelenburg. O mesmo do decúbito de Trendelenburg. O Trendelenburg também estava em todas. Né? E é simples, tá? Mas também não é algo assim, de extrema necessidade. Vou explicar para vocês. Vamos deixar aqui. Ó, a paciente tem varizes no membro inferior. Vocês já colocaram em pé, vocês identificaram. Tá? Vocês querem saber se é alguma comunicante, no território da safena magna, vocês querem ver se tem da própria safena insuficiência de válvulas. Então a gente faz assim, deita a Dona Maria, cabeça para cá, os pés para cá, levanta as pernas 90 graus, tá? Aguarda um pouquinho, esvazia bem o sistema venoso, e aí vai palpar ali, né, o pulso femoral, medialmente ao pulso femoral está a veia femoral, um pouquinho mais para baixo está a safena magna, comprime, sem comprimir muito, para não comprimir as veias do sistema profundo. Tá? E aí segurando, então, Dona Maria, agora a senhora senta, por favor, senta, isto, e agora a senhora vai ficar em pé. Tá? Então, tá bem, vai comprimindo, e ela fica em pé. Bom, ela ficando em pé, enquanto tu comprime, vai observar que a coxa e a perna, as veias superficiais, não enchem. Tá? Perdão, vão enchendo lentamente. Vão enchendo lentamente. E isso assim, levaria uns 35 segundos para encher, né, pela própria circulação normal. Se vocês estão com uma comunicante doente, tá, insuficiente, enche rapidamente aquele território, né, desta comunicante. Tá? Depois de 20 segundos, a gente solta e observa. Tá? Não tinha enchido nada. Né? Então, as comunicantes estavam competentes. Agora, soltou e também continua o enchimento normal. Então, indica que as veias da femoral, as válvulas da femoral, as válvulas da safena magna estão competentes. Então, esse teste, se é claro, soltou e começou a encher, né, é porque as válvulas da safena magna estão incompetentes. Então, esse teste ele pode ser positivo, negativo, negativo, positivo, 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 ou negativo, negativo. Dependendo do que tu está querendo, do que tu está observando. Se são as comunicantes ou se são as válvulas da femoral, da safena magna. Tá? Muito bem. Então, esse é o teste de Trendelenburg para avaliar clinicamente, né? Avaliar clinicamente a veia safena magna. Bom, agora sim, isso é importante, questão de prova. Diferenciando insuficiência venosa crônica da insuficiência arterial crônica. Tá? Vamos prestar bem atenção, isso é importante. São vários itens.
O mecanismo básico é bem diferente. Aqui nós temos a isquemia, uma obstrução do fluxo arterial que leva à isquemia do pé. Aqui nós temos, ao contrário, uma insuficiência venosa que leva à estase venosa, que leva a uma hipertensão venosa. Tá? Então, naturalmente, este pé é frio. Este pé tem a temperatura normal, até quente, se estiver inflamado. Este pé não tem edema. Este pé tem edema. Aqui vocês têm a dermatite ócrea, as alterações na pele, né, devido ao depósito e à pigmentação com o ferro da hemoglobina, vai tatuando, literalmente vai tatuando, né, e forma essa dermatite ócrea. Né. Vocês têm aqui úlceras em áreas de choque, de trauma, de contusão. Aqui vocês têm a úlcera no maléolo interno. Essa úlcera não tem gangrena. Essa úlcera tem gangrena, tem necrose, tem tecido escuro. Estão vendo? Esse pé não tem pelo. Esse pé ele não tem pulso. Né? Ou está bem diminuído. Esse pé tem pulso, pode ser difícil de palpar em função do edema, mas ele tem pulso. Né? Este dói muito durante a noite. Né? Às vezes dói tanto que o paciente pendura o pé para fora da cama e ele pode ter um pequeno edema em função disso. Né? Esse aqui, se não está inflamado, não costuma ter tanta dor. Esse pé sofre mais com a dor do que este aqui. Então, insuficiência venosa crônica e insuficiência arterial crônica. A úlcera arterial, ela tem as bordas pouco destacadas, ela tem necrose, ela acontece em áreas de trauma, né, e ela tem necrose, ela tem gangrena. Tá? A úlcera venosa já tem a borda bem íngreme. Tá? Ela não tem gangrena, ela acontece no maléolo medial, pré-maleolar medial. Tá? Ela tem a dermatite ócrea acompanhando e ela não costuma ser tão dolorosa, a não ser quando está infeccionado. E essa úlcera é muito pouco dolorosa. Ela acontece mais numa área de atrito, de pressão. Então, como a pessoa vai perdendo a sensibilidade para a dor, há a lesão da pele e essa lesão vai aprofundando, forma-se uma úlcera com um bordo bem marcado. E uma úlcera pouco dolorosa. Esta é a úlcera neuropática do pé do paciente com diabetes, ou com hanseníase, ou com outras doenças neurológicas. Tá? Importante saber distinguir os 3 tipos de úlceras. E, para encerrar, nós temos esta mocinha, 11 anos, com essas lesões de pele dolorosas, eritematosas, nos membros inferiores e nodosas. Daí o nome eritema nodoso. O eritema nodoso é uma entidade semiológica que pode estar relacionada com uma série de condições clínicas, desde gravidez até sarcoidose, passando por uso de alguns medicamentos, até mesmo pílula e tuberculose, enfim, tem uma série de condições clínicas que podem ser diagnosticadas, ou pensadas pelo menos, né, através do eritema nodoso. Mas nem tudo que fica vermelho nas pernas das pessoas é eritema nodoso. Nós podemos ter erisipela, que é aquela doença causada pelo Streptococcus, que invade entre os dedos, né, onde tem o intertrigo micótico, por isso que a gente examina sempre ali, porque ali é a porta de entrada. Fica então uma área vermelha, uma borda bem delimitada, o paciente tem febre alta e dor local. Tá?
E também a gente pode ter tromboflebites, né? Tromboflebites, a tromboflebite por si só é uma inflamaçãozinha relativamente benigna. O problema é quando a pessoa tem várias tromboflebites nos membros inferiores, que podem ser uma manifestação paraneoplásica. Pode ser a pista, e daí também estarem eventualmente relacionados com trombose venosa profunda, porque justamente a neoplasia também está relacionada aí, né? A tríade de Virchow, né? A tríade de Virchow, estase sanguínea, no caso da moça que ficou internada há um mês, fez embolia pulmonar, trombose com embolia, lesão endotelial, né? Um trauma, uma batida, cirurgias de traumatologia, né? Muito a gravidez, fica com a perna apoiada ali para ganhar o nenê, né? E estase, e as próprias discrasias da coagulação, alterações da coagulação que podem estar então relacionadas com algumas neoplasias, especialmente os órgãos que têm P, né? Começam com P, pâncreas, próstata, pulmão, né? Então, o pâncreas, o Dr. Virchow, né? Ele justamente descreveu, é conhecido essa quantidade de tromboflebites nos membros inferiores, né, que começam de uma hora para outra, né, e que estão relacionados com o câncer de pâncreas, é o sinal de Virchow. O próprio Virchow teve câncer de pâncreas e descreveu esse sinal nele mesmo. Pessoal, um pouquinho cansativo, né, mas chegamos ao fim. Eu quero dizer para vocês que é uma aula, então, que prepara vocês. Tá? Eu sugiro que vocês estudem, leiam com calma o 12º capítulo do livro da Barbara Bates, e vocês ficam com uma formação muito bem preparados para seguirem adiante na formação médica de vocês em relação ao sistema vascular periférico. O que interessa não é saber mais, é saber o que interessa mais. Muito obrigado pela atenção de vocês e 51 minutos até a próxima videoaula.